Bem, estamos iniciando mais um Manhãs com Esperança. E o tema que nós vamos falar nessa manhã, Jesus ainda está chamando por você. Eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Encontramos aqui um convite, um maravilhoso convite do Senhor Jesus. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e ele faz uma promessa: e eu vos aliviarei. Bem, bom dia a todos vocês que estão comigo mais uma vez nessa manhã, acessando essa live. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, e que seja um dia realmente muito abençoado. Talvez você tenha acordado hoje carregando preocupações que ninguém conhece, só você e Deus. Talvez exista aqui dentro do seu coração, uma luta que você não contou para ninguém. Mas eu quero começar essa manhã lembrando você de uma verdade simples, mas muito importante. Deus conhece você. Deus conhece a sua história, conhece sua dor, conhece suas lágrimas, e Ele sabe exatamente aquilo que você está enfrentando, de tudo que você está enfrentando e de tudo que você está precisando. E talvez essa mensagem tenha chegado até você justamente porque Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Por isso não importa como foi o seu dia ontem, não importa. Hoje pode ser um novo começo. E eu quero conversar especialmente com você que talvez esteja vivendo uma vida distante de Deus. E que já tenha se afastado da igreja ou que nunca tenha entregado verdadeiramente a sua vida, o seu coração para Jesus. E hoje eu quero mostrar a você que o Senhor Jesus ainda está chamando por você. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o seu Salvador. Jesus, ele conhece o cansaço do ser humano. Por isso que ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Observe uma coisa bastante importante. Jesus, ele não disse: venham a mim somente aqueles que estão bem. Ou vinde a mim todos que são bonzinhos,
que pertencem a uma religião, que fazem boas obras. O que ele disse foi: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele chamou os cansados, pessoas exaustas de tentar carregar o peso da vida, das cobranças da vida, das lutas diárias, com suas próprias forças. Isso refere-se a uma exaustão interna do nosso interior. É o esgotamento físico, mental, de quem tenta resolver tudo sozinho, de quem luta contra a ansiedade, os traumas, as pressões da vida diária. E você luta até não ter mais forças. O Senhor Jesus chamou os oprimidos. São aqueles que sofrem sob o peso de fardos pesados, dos ritos religiosos, culpas, injustiças, ou aquelas circunstâncias difíceis. Quando Jesus disse essas palavras, foi dentro do contexto histórico de Israel. Jesus, ele criticava o peso espiritual que os líderes religiosos da época, os fariseus, colocavam sobre o povo através de regras, ritos rígidos, difíceis de se cumprir. Hoje, essa opressão se manifesta na cobrança constante por perfeição em todos os sentidos da vida. Você tem que ser perfeito em todos os momentos da sua vida. Essa opressão se manifesta no medo do julgamento, na culpa e nas injustiças sociais que nós vivemos hoje. Por isso que a promessa de Jesus para você nessa manhã é descanso para a alma. Jesus está nessa manhã oferecendo um jugo suave e um fardo leve, em vez de exigências esmagadoras, como por exemplo, olha, se você não for dizimista, o devorador vai acabar com tudo que você possui. São pressões. As pessoas tentam colocar medo nos outros através da religião. Isso gera pressão, gera medo no coração das pessoas. E tudo isso mostra algo muito importante. O Senhor Jesus, ele não espera você colocar a vida em ordem para depois você se aproximar dele. Jesus não espera você mudar de vida primeiro para depois você se aproximar dele. Você pode se aproximar do Senhor Jesus do jeito que você está, exatamente como você está. Talvez você diga, mas Marcos, eu errei demais.
eu me afastei demais da presença de Deus. Eu fiz coisas, eu falei coisas das quais eu me arrependo muito. Será que Deus ainda vai me receber? A resposta está no próprio convite de Jesus. A resposta está no convite. Vinde a mim. Observe que Jesus não disse, olha, resolva tudo primeiro e depois vem. Ele disse, vinde a mim. Sabe, existem pesos que somente o Senhor Jesus pode tirar. Essa é a verdade. Existem problemas que podemos resolver com o nosso próprio esforço. Existem situações desagradáveis que podemos resolver com uma resposta amigável, um pedido de desculpa. Mas existe um peso que o dinheiro não consegue tirar. Que uma profissão, por melhor que seja, não consegue resolver. E que nenhuma conquista humana consegue realmente preencher. Sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas é o peso do pecado. É o peso que nós carregamos por estarmos distantes da presença de Deus. Muitas pessoas tentam preencher esse vazio com coisas deste mundo com diversas coisas. Alguns procuram felicidade nos bens materiais. Outros procuram felicidade nos relacionamentos, nos prazeres que o mundo oferece. Outros tentam simplesmente esquecer os problemas. Seria muito fácil, não é? Se eu pudesse esquecer os problemas e tudo seria resolvido. Depois que tudo passa, sabe o que acontece? O vazio aqui dentro continua. Porque existe dentro do ser humano uma necessidade que somente Deus pode preencher. Um vazio em nosso coração que somente pode ser preenchido pela presença de Deus. E é justamente por isso que Jesus diz, vinde a mim. Sabe, o Senhor Jesus, ele não oferece apenas o alívio passageiro. O que Ele está te oferecendo nessa manhã é uma nova vida. Jesus continua dizendo, e eu vos aliviarei. Sabe, o Evangelho, ele não é apenas uma mensagem dizendo, olha, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Não.
Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho tem um sentido muito maior. O Evangelho é boas novas de salvação, perdão e reconciliação com Deus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para perdoar nossos pecados. Ele veio para transformar a nossa vida. Ele veio para colocar em nosso coração uma nova esperança. E a cruz, ela mostra o quanto Deus nos ama. A tal ponto de entregar seu único filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. O Senhor Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, o nosso pecado. E ele abriu caminho para que nós pudéssemos hoje voltar para a presença de Deus. Por isso, quando nós falamos de salvação, nós não estamos falando apenas de melhorar a vida. Estamos falando de reconciliação com Deus. É uma vida abundante, vida eterna em Cristo. Talvez hoje seja o dia de você voltar para a presença de Deus. Talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem e pensando: eu preciso voltar para Deus. Se este sentimento passou pela sua mente, pelo seu coração, não ignore este sentimento. Talvez você tenha se afastado. Talvez você tenha abandonado a oração. Você não acredita mais. Talvez você tenha deixado a sua Bíblia de lado. Talvez hoje você esteja vivendo uma vida completamente diferente daquela que um dia você desejou viver. Uma vida que foi preparada por Deus para que você possa viver. Por isso, me escute com atenção. Este convite de Jesus não foi somente para aquela época, ele continua de pé hoje. É para hoje, é para mim, é para você. Jesus está dizendo: vinde a mim. A palavra de Deus diz que hoje, agora, é o dia da salvação. E se o Espírito Santo fará o seu coração nessa manhã, te convidando, não rejeite o convite. Não faça isso. Não deixe essa oportunidade passar. A decisão não é para ser tomada amanhã. Amanhã eu vou procurar o Senhor Jesus. A decisão não é para ser tomada somente depois que você
resolver todas as coisas na sua vida. A decisão é para ser tomada hoje. Sabe, você não precisa esconder de Deus aquilo que Ele já sabe, aquilo que Ele já conhece. Você pode hoje chegar diante de Deus com toda a sinceridade e você pode dizer: Senhor, eu preciso de Ti, preciso do Teu perdão, da Tua misericórdia. Este é um convite para quem ainda não entregou sua vida a Jesus. E agora eu quero falar diretamente com você, que talvez nunca tenha tomado essa decisão. Você pode conhecer as histórias da Bíblia. Você pode acreditar que o Senhor Jesus existiu. Você pode admirar os importantes ensinamentos de Cristo. Admirar os milagres que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas existe uma diferença muito grande entre conhecer sobre Jesus e entregar a vida a Jesus. A salvação, ela não está simplesmente em você conhecer uma religião ou pertencer a uma religião. A salvação está em reconhecer que nós precisamos de Cristo. Fora de Jesus não tem salvação, fora de Jesus não tem perdão. É reconhecer que eu sou pecador e preciso do Salvador. E este Salvador é o Senhor Jesus. E nessa manhã Jesus está chamando por você. Chamando pelo seu nome. Este convite não é um convite para você aceitar uma religião. É um convite para uma nova vida com Deus. Uma vida que somente o Senhor Jesus Cristo pode dar. Essa é a mensagem da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Sabe, talvez você tenha chegado a esta manhã pensando que precisava apenas de uma palavra de ânimo, de encorajamento. Mas talvez Deus esteja dizendo algo muito mais profundo ao seu coração. Talvez Deus esteja dizendo neste momento ao seu coração: filho, filha, volte para mim. Volte para a minha presença. Talvez você esteja tentando carregar sozinho um peso que Jesus está se oferecendo. Jesus está convidando você a entregar todo este peso a Ele. Você não precisa continuar caminhando sozinho. Você não precisa fingir para os outros que está tudo bem. Você não precisa esconder suas lágrimas. Jesus conhece você.
E Ele ainda está chamando por você. Sabe, existe uma coisa maravilhosa nesse convite. Quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim, Ele não está chamando pessoas perfeitas. Ele está chamando pessoas que reconhecem que precisam dele. Por isso, se hoje o seu coração está sendo tocado pelo Espírito Santo, não endureça seu coração de forma alguma. Abra o seu coração para Jesus. Pare por alguns segundos e converse com Deus. A correria é muita coisa para fazer. Mas pare por alguns segundos. Deus quer ouvir sua voz. Abra o seu coração para Ele nesse momento. Diga para Ele com suas palavras, olha, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida. Eu quero entregar meu coração, eu entrego meu coração a Ti, eu quero começar uma nova caminhada contigo. Converse com Ele, fale com Ele. Talvez uma oração apenas simples, uma oração de entrega, mas uma decisão sincera diante de Deus pode marcar o começo de uma nova história, de uma nova vida com Jesus. E o Senhor Jesus ainda está chamando por você. E a pergunta que eu deixo com você nessa manhã, ao terminar essa live, é justamente essa. Jesus está chamando. A pergunta é, você vai responder o chamado de Jesus? Você vai se entregar para o Senhor Jesus essa manhã? Qual será a sua decisão? Entregue seu coração para o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos entrar na presença do Senhor e agradecer a Ele por essa salvação tão grande que Ele providenciou por nós, enviando o seu único Filho, o Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar. Senhor Jesus, nessa manhã que entramos na Tua presença, eu apresento a Ti cada pessoa que ouviu essa mensagem, Senhor, que está nessa live. Te peço, Pai, por todo aquele que está cansado, oprimido, que encontre descanso em Ti. Pai, aquele que está distante, que hoje possa estar voltando para os Teus caminhos, voltando para a casa do Pai. Para aqueles que ainda não Te conhecem, que hoje possam ter o encontro verdadeiro contigo. Perdoa os pecados e conduz a nossa vida, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu quero deixar uma frase para encerrar essa live. Se hoje Jesus está falando ao seu coração, não adie. O convite continua sendo o mesmo. Vinde a mim. Vinde a mim. Amém?